Muito bom dia a todos. Hoje é dia 18 de julho de 2026 e nós iniciamos, aqui da cidade de Curitiba, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você irá encontrar links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para participar ao vivo desses estudos. Então, se você está assistindo este estudo no YouTube de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Venha participar conosco, nos ajudar a estudar e interpretar esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 37, e neste estudo de número 37 nós daremos continuidade ao tema proposto no último sábado. Então eu vou fazer um breve resumo do último estudo para adentrarmos então na continuidade desse texto. Então o tema proposto era epidemia demoníaca na Saboia. Aqui eu até coloquei um mapazinho aqui para vocês verificarem, né, onde que fica a Saboia. Então aqui está desse lado a França, desse lado a Suíça, mais para baixo aqui a Itália, e ela está aqui bem na divisa, né, na comuna de Morzan. Inclusive tem um texto muito interessante sobre ali os obsidiados de Morzan, que a gente já estudou em números anteriores da Revista Espírita. Então agora a gente vai dar continuidade, eu vou fazer aqui o breve resumo do estudo da semana passada. O estudo apresenta o caso da chamada epidemia demoníaca de Morzan. Demoníaca por quê? Chamada demoníaca, porque nós entendemos que o demônio em si, personalmente, uma entidade demônio, ele não existe. É uma legião de espíritos que estão numa condição de baixa elevação, baixa vibração, atuando ali para denigrir ali as condições físicas e morais ali das pessoas que sintonizam com eles. Mas em si, o demônio em si, o Satanás, nós como espíritas não acreditamos existir como outras religiões assim acreditam. Então, por isso, apresenta o caso da chamada, entre aspas, epidemia demoníaca de Morzan, na Alta Saboia, onde numerosas pessoas, principalmente crianças, manifestavam crises com convulsões, gritos, linguagem obscena, força incomum e outros fenômenos que resistiam tanto aos tratamentos médicos quanto aos exorcismos. Kardec reúne relatos e propõe que esses acontecimentos sejam estudados à luz da obsessão espiritual, sem desprezar as observações dos fatos. Nas comunicações recebidas pela Sociedade Espírita de Paris, os espíritos afirmam que o problema não seria resolvido apenas pela medicina, mas também pela ação de magnetizadores e espíritas preparados para combater a influência de espíritos perturbadores. Segundo essa interpretação, os sofrimentos seriam transitórios e permitidos pela providência, como meio de despertar espiritual, preparando aquela população para compreender a realidade do mundo invisível e acolher a influência dos bons espíritos. Pereira. Então, bom dia a todos. Dando continuidade aí a esse texto, né? O Leva acabou de fazer aí o resumo, né, do que nós estudamos semana passada. Aqueles talvez que nos acompanham agora, seria interessante voltar lá, que é bem bacana, nós conversamos bastante sobre o assunto. Mas então vamos dar continuidade ao texto. Os casos de demonomonia que agora ocorrem
na Savoia, também já ocorreram em muitos outros países, notadamente na Alemanha, mas principalmente no Oriente. Esse fato anormal é mais característico do que pensais. O efeito observador atente revela uma situação análoga a que se manifestou nos derradeiros anos do paganismo. Ninguém ignora que quando o Cristo, nosso muito amado mestre, encarnou na Judéia, sobre os traços do carpinteiro, Jesus, aquela região havia sido invadida por legiões de espíritos malévolos, que, como hoje, se apoderaram pela possessão das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados. Uma palavra, dos indivíduos que guardavam os rebanhos ou vagavam nas ocupações da vida rural. Aqui eu até peguei, acho que, se eu não me engano, eu peguei um pedacinho, né, do finalzinho da semana passada, para a gente pegar ali a sequência, né? E aqui a gente até comentou isso, né, porque Kardec, ele traz aqui a correspondência, né, traz aqui para Kardec, onde esses espíritos eles estavam atuando mais. E aí é feito um recorte, né, tanto lá em Morzan, mas feito um recorte histórico, demonstrando, né, que naquela época, né, os espíritos malévolos, que, como hoje, se apoderam pela possessão das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados, numa palavra, dos indivíduos que guardavam os rebanhos ou vagavam nas ocupações da vida rural. E aí a gente trouxe, né, fez um debate aqui do porquê que isso acontecia. Então, né, para evitar más interpretações, dizendo que, então quer dizer que só há obsessão nas pessoas mais pobres, né, não há obsessão nas pessoas que têm um poder financeiro maior. Não. O que ocorre? É que essas pessoas, né, quando são mais pobres, elas têm menos instrução, né? Então, isso que a gente debateu na semana passada, elas têm menos instrução. Mas sabemos que não é a instrução que leva a se evitar, né, a combater ali uma má influência de espíritos obsessores, e sim a elevação moral. Então, a elevação moral, ela pode estar tanto numa pessoa bem pobre, quanto numa pessoa bem rica. Não é a questão financeira que determina isso. Contudo, quanto mais se tem conhecimento, mais possível, né, mais fácil é de você sair de problemas que se apresentam. Então, por exemplo, nós que temos conhecimento do espiritismo, nós sabemos ali dos níveis de influenciação espirituais e sabemos que em determinado ponto, às vezes, é necessário a ajuda de um terceiro. Nos níveis mais baixos ali de influência espiritual, uma mudança de vibração, uma oração, né, uma mudança de atitude, evitar, né, coisas tóxicas, já servem para afastar, né, aquela obsessão, aquela influenciação daquele espírito. Então, nós sabemos disso, né? Agora, as pessoas mais simples daquela época, onde o máximo às vezes, de religião que eles conheciam era aquelas religiões de céu, de inferno, ou até mesmo em outros idiomas, né? Então, elas não tinham esse conhecimento para poder se defender disso. Aliado a isso, nas questões, né, da pobreza que se tinham, acreditar-se que Deus estava favorecendo um certo grupo de pessoas e eles não estavam favorecendo, toda essa questão de tristeza, tal, a corrida da vibração está mais baixa, né? Então é importante a gente fazer esse recorte, essa explicação de que não é porque eles eram pobres que houve toda essa questão espiritual, mas sim, né, pelas condições que eles viviam, da pobreza, da falta de conhecimento, né? E óbvio, né, que a vibração deles estando num patamar mais baixo, isso propiciava também essas questões de influenciações. Só colocar aqui que
no texto anterior, já colocou, no estudo anterior, nós falamos sobre isso, porque a grande pergunta é por que que isso acontece? E ali no texto anterior, quando nós estudamos, ficou bem claro que foi permitido isso, era porque aquelas pessoas que estavam lá necessitavam desse, vamos dizer assim, desse chacoalhão aí, de todas essas questões, para eles se despertarem para as questões espirituais. Então, o que a gente percebe, observando isso aqui, que ele voltou lá agora para a questão da Judéia, na época do Cristo, né, que isso até é uma observação minha que eu fiz, que toda vez que quando vai acontecer qualquer fenômeno, qualquer situação assim de mudanças, ou é permitido e aparecem essas questões para o despertar de consciência. Então, aquele advento ali deixou bem claro isso, e algumas situações, quando acontece, todas as situações aí é permitido que aconteça exatamente para que as pessoas e as próprias entidades espirituais, parece que como fosse assim, são liberadas, né? Essas entidades contra o progresso da humanidade, são liberadas, e aí dá a impressão assim que fala, puxa vida, isso aí é para atrapalhar. Mas, na realidade, o objetivo disso é o despertar da consciência. Então, a gente percebe isso, que toda vez de grandes convulsões, aí, de grandes coisas assim, sempre aparece isso e faz com que as pessoas busquem ajuda, né? No caso ali foi claro, porque a pessoa buscasse ajuda, que refletisse sobre isso de mudança. Então, me parece que isso tem mais a ver com essas questões, né? Que toda vez de grandes convulsões, de grandes questões, de grandes mudanças que vai acontecer, ele aparece, se manifesta muito mais esse tipo de questões aí para o nosso despertar. Né? Vera. Só complementando o que vocês colocaram, está tudo dentro, né? A análise dele é referente ao caso posto, né? Então, a gente fazia muitas vezes essa analogia com outros fatores, teria que ter uma outra situação, que poderia ocorrer, como disse o Leandro, em pessoas que até tivessem um pouco mais de conhecimento e estivessem numa outra situação, e que também se deixassem envolver. Porque tem uma condição que é colocada aqui. Veja que interessante, ele fala, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes. Classes sociais mais ignorantes, eu acredito aqui que tenha sido ele colocou aqui, como, no caso, eram aqueles que guardavam os rebanhos, e a gente já entende que naquela época, ainda hoje o meio rural, ainda é muito difícil de chegarem o conhecimento, digamos assim, né? A própria cultura, vamos dizer, é uma cultura especial deles, entre eles. Então, é um grupo mais fechado. Então, vamos colocar desta forma. Imagine a gente no tempo. Então, o que ele está analisando é esse fato. Mas ele coloca uma condição. E ignorante não significa pobre. Pobreza material, gente. Ignorante é quando a gente ignora alguma coisa. Né? Então, hoje nós temos... Eu mesmo ignoro um monte de situações. Eu não sou dada à ciência. Então, eu tenho uma ignorância pela ciência, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me dedicar a determinados assuntos para poder compreendê-los, né? E se eu não tenho acesso a isso, eu vou continuar ignorante, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, essa troca, né, vamos dizer assim. E aí ele diz que encarnados, mais fracos e menos adiantados. Esse é o ponto. E quando a gente fala mais fracos e menos adiantados, qual é a questão que se coloca pautando esse menos adiantados? Menos adiantados é moralmente. Porque se tivesse toda essa contextura naquele local e fossem pessoas dadas à oração, à religiosidade de uma forma e ao bem, e tivessem toda seria diferente. Então, a gente vai vendo que a evolução aqui é moral. Né? Muitas vezes, numa encarnação, a gente não tem aquele acesso à cultura, mas traz de outra. Então, sabe viver, então, é o saber viver. Então, veja que é muito diferente. Então, ele faz uma condição para que isso ocorra. Isso poderia acontecer nos dias de hoje? Poderia. Poderia. Né? E o que eu vejo também, não sei se cabe, meus amigos, eu gostaria que vocês me esclarecessem, caso fosse necessário, que isso deu-se de forma, digamos assim, epidêmica, porque foi passando, tipo assim, vou colocar assim, é um vírus que chega e vai tomando conta de um para outro, porque nós somos impressionáveis.
E desde o momento que nós nos impressionamos com algo, por exemplo, o medo, se alguém me conta algo e eu vejo alguma coisa que me impressiona e me traz medo, eu já estou sujeita, né? Eu estou baixando a minha guarda. Então, são situações que nos põem mais em contato a estas ocorrências, digamos assim, né? E até uma doença, né? Hoje mesmo, uma doença. Nós vimos a nossa pandemia, que o medo se instalou. Vamos colocar para hoje. Nós estamos lendo o fato lá. E o medo, a quantos realmente, como diz, o medo mata. Morri de medo. Isso é verdade. Porque a pessoa se deixa envolver com mais facilidade diante desse sentimento que é o medo. Natural, né? Mas é o medo. O medo, ele tem muito a ver, que você colocou no início aí, pela ignorância. Nós temos medo porque desconhecemos. Então, o que mais temos medo, por que nós temos medo você falou da epidemia que acontece aí? Porque nós não sabemos. Se nós realmente, como espírito, conhecêssemos, nós não teríamos ter tanto medo assim, excessivo. Então, é muito natural isso. A partir que a gente conhece o fato, a tendência é diminuir o medo. Por isso que você colocou, eu acho que é perfeito isso. Essa ignorância que temos das coisas, que faz com que nos sentimos inseguros, sentimos medo. A partir que eu sei, claro que eu vou ser mais cauteloso, eu vou me precaver, vou fazer tudo, mas eu vou com segurança porque eu sei com o que estou passando. Então, por isso que é importância. Acho perfeito o que você colocou dessa ignorância. Não a ignorância, que às vezes a gente coloca o tema ignorância com só a questão de intelecto, de conhecimento das coisas terrenas. Mas a ignorância no sentido amplo da palavra. A ignorância é espiritual, né? A ignorância de quem somos, então vivemos onde vamos. A partir que nós vamos compreendendo bem isso, a tendência é nós temos muito medo, né? Medo das situações que nos ocorrem. Então, é bacana, perfeito o raciocínio, eu acho que é isso mesmo. É essa ignorância que todos nós temos ainda. Né? Às vezes, nós mesmos, como espírita, não deveríamos ter, mas aí, às vezes, quando acontece alguma coisa assim, a gente fica todo... Porque ainda somos ignorantes, ainda temos dúvida, né? Algumas coisas que não conhecemos. Então, isso gera esse medo, gera essas questões assim que a gente, às vezes, é exagerado. Às vezes, ele é importante, às vezes, para nos alertar, né? Ora, essa coisa é perigosa, tem que tomar cuidado, tem que ser mais precavido, mas não deveríamos ter o medo extremado, né? O que você falou que e leva realmente ao pânico, né? Leva à morte. Puxa vida, quantos casos a gente percebe? Perfeito. Então, vamos dar continuidade ao texto. Quando ele falava aqui das ocupações da vida rural, né? Então, aí ele faz perguntas. Não percebeis uma grande analogia entre a reprodução desses fenômenos idênticos de possessão? Nisso existe um ensinamento muito profundo. E disso deveis concluir que os tempos preditos se aproximam cada vez mais e que o Filho do Homem em breve virá expulsar novamente essa turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra e reavivar a fé cristã, dando sua alta e divina sanção às revelações consoladoras e aos ensinamentos regeneradores do Espiritismo. Voltando a nossos casos atuais de monomania, é preciso lembrar que os sábios, que os médicos do século de Augusto trataram conforme os processos hipocráticos, os infelizes processos da Palestina, em que toda a sua ciência se aniquilou ante esse poder desconhecido. Pois bem, ainda vossos mais distintos alienistas, sábios e doutores em materialismo puro, fracassam do mesmo modo ante essa doença exclusivamente moral. Diante dessa epidemia puramente espiritual. Mas que importa, meu irmão? Vós que fostes tocados pela graça, não sabeis quando esses males passageiros
são curáveis pelos que têm fé. Esperai, pois, com confiança, a vinda daquele que resgatou a humanidade. Aqui tem um alerta bem importante, né? Porque é preciso, Kardec traz, né? É trazido aqui na revista essa importância da separação da atitude daquela pessoa, se aquilo é decorrente de questões patológicas, né? De algum problema cerebral que afeta a pessoa, ou se é, né, algum problema de obsessão. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, questões físicas, né, patológicas da pessoa, por exemplo, a síndrome de Tourette, né, que é aquela pessoa que às vezes está falando normal com você e ela solta uns gritos no meio, ou aquilo que ela ficou impressionada ali, que ela estava lendo. Esse dia eu estava vendo até uns vídeos sobre isso, e a menina que tinha síndrome de Tourette falando sobre isso, que às vezes ela lê alguma coisa, o cérebro dela se impressiona sobre aquilo, e ele fica repetindo aquela palavra durante, às vezes, vários dias. Aí ela está conversando normal com a pessoa, e do nada sai uma palavra daquilo que ela leu 2 dias atrás, né? Ou um grito, ou um assobio, né? Então, isso não é uma questão de obsessão, né? Isso é uma questão patológica, né? Aquela síndrome da mão boba que o pessoal fala, eu não sei o nome da doença certa, né? Mas que a mão, ela tem distúrbios, né? Como se a mão fosse apartada do corpo, como se alguém estivesse balançando, que também são questões cerebrais ali de controle do automotor ali da pessoa. Então, o Kardec deixa exatamente isso. Por quê? Porque eles tentaram cuidar medicinalmente, né, daquilo que não era uma questão medicinal. E aí envolve, né, trazemos isso até as questões atuais, né, que algumas pessoas são tratadas com remédios fortíssimos, né? E aí a pessoa fica ali anestesiada, e aí é óbvio, porque o espírito não consegue, o obsessor não consegue agir no corpo, porque o corpo está anestesiado. Aí não, o espírito não consegue. Mas passando o efeito daquele remédio, volta tudo aquilo, né? Então, é preciso tratar doentes patológicos, físicos, com medicina, e é preciso tratar doentes, entre aspas, né, espirituais, com o espiritismo. Kardec deixa bem separado isso. E aí, pelas análises que foram passadas para eles, por quê? Porque os médicos tentaram, os padres exorcistas tentaram, não deu nada certo, eles não conseguiram. Kardec falou, olha, o que está acontecendo lá é puramente espiritual. Então, por isso, há necessidade de tratar questões espirituais com o espiritismo, e questões de doença com medicina. Acho que é interessante essa questão que Kardec traz aqui, e também é importante, né, que o espiritismo, ele nunca prega, né, Pereira, isso é importante, que o Pereira, que é o magnetizador, nunca prega a questão do abandono total do medicamento. Por quê? Porque a pessoa vem, às vezes ela está influenciada e tal, então o medicamento, ela ajuda aí na pessoa a sair dessas condições, né, então vou numa casa espírita, ele manda jogar medicamento fora. Tem que duvidar disso, né, por quê? Porque a gente sabemos, né, que Jesus curava ali só com o poder da sua palavra, né, mas nós estamos muito distantes de Jesus ainda. Então é importante, né, se existe um acompanhamento, um tratamento que está sendo feito, o Espiritismo vem para ajudar isso, para que um dia possa se talvez, né, até largar do medicamento, mas não de uma hora para outra. Seria até irresponsabilidade, né, da pessoa em orientar isso. Até tentando, né, você colocou, e o texto anterior ele deixa bem claro isso, nós estudamos, e no caso de Moisés lá, ele falou bem claro que o que fosse resolver isso era a questão dos magnetizadores, né, magnetizadores de espírito, através de espiritismo. E eu falo de experiência nisso que você colocou. Eu atendo todo sábado de manhã, eu atendo pessoas. Hoje eu atendi 5 pessoas, inclusive hoje de manhã, comecei a partir das 7 horas, faço as pessoas com magnetismo. E até recentemente atendi o caso, e atendi vários casos. As pessoas chegam através da entrevista, da fichinha, dizendo assim que tem muito problema de emocionais, muitos problemas físicos, de dores, e consulta o médico, se os médicos não diagnosticam nada. Não consegue diagnosticar a pessoa. Só sofrendo, vai no médico, procura médico, faz exame de tudo que é tipo. Hoje tem exames aí faz de tudo, né? Entra lá e não
Aí, é que nem você falou, a gente nunca orienta as pessoas, a gente orienta a pessoa para procurar o médico. Eu falei, não, então tá, continua. E até eu sempre falo assim, olha, quando você for no pós-consulta, você olha para o médico para que ele possa acertar o diagnóstico, né, que não toma remédio e não resolve. E a gente começa a aplicar o magnetismo, através do magnetismo. Recentemente, até uma pessoa, ela mesma se deu alta, falou, eu estou bem, que eu vou, deu vaga para outra pessoa atender. Ela chegou nessa situação, através de 3, 4 semanas, a pessoa mudou completamente. Ela não sentia todas aquelas dores que sentia dor no corpo, dos lados, e resolve. O que ele coloca é exatamente isso. Tem que separar o que é. Pode ser que não seja nem espiritual, né? Às vezes existe o caso, por isso que nós tratamos, normalmente nós tratamos no grupo de obsessão, o nome das pessoas, né? E às vezes tem essa que ele colocou da possessão ali, mas às vezes é anímico dela mesma, né? Ela tem uma certa sensibilidade, e aí quando ela se aproxima de algumas pessoas ou de algumas situações, ela, você colocou do caso da menina aqui, ela atrai aquilo, né? Uma coisa não é espiritual, mas também ela é magnética, ela é uma pessoa muito sensitiva. E aí você vai conversando com ela e trabalhando com magnetismo, harmonizando, dispersando aqueles fluidos densos que existem, e a pessoa muda completamente. O Lelo conhece isso, mas eu poderia falar de inúmeros casos aqui, que agora não tem um número assim, de situações parecidas. Muitas pessoas dessas são pessoas até espíritas, que trabalham até algum grupo mediúnico, e às vezes estavam com esse problema, eles chegam e se resolvem. Então, eu acho muito pertinente esse texto, descartando o que ele coloca no início lá. Quando nós estudamos Morzan lá anteriormente, também deixou bem claro que as pessoas que melhoraram foram aquelas que foram tratadas pelos magnetizadores, porque era uma questão energética, anímica, de sensibilidade e espiritual, no caso das possessões, que ele falava nos casos. Então, não tem como você resolver tomando remédio. Pode aliviar, a pessoa fica totalmente, né? Mas, se eu harmonizando a pessoa, era a pessoa que libera. Eu falo de vários exemplos nesse sentido, dessa importância dessas questões aí que foi colocado no texto. A Vera, acho que... O que eu vejo nessa segunda comunicação aqui, porque no início da comunicação do Georges, ele já diz assim, ó, não são médicos, mas magnetizadores espiritualistas ou espíritas que deveriam ser mandados para dissipar a legião dos espíritos malévolos, extraviados no vosso planeta. Então, veja que ele já começa fazendo a primeira comunicação. Esta segunda, ele entra com aquela analogia com o período do Cristo. Então, eu vejo aqui a máxima importante, e ele vem trazendo algumas informações aqui, gente, para a época, e a gente entendendo hoje como é que isso se deu. Veja que bacana que é estudarmos a revista e compreendermos isso. Olha o que ele diz aqui. Primeiro ele disse, nisso existe um ensinamento muito profundo. E disso deveis concluir que cada vez mais se aproximam os tempos preditos e que o Filho do Homem, Jesus, em breve virá expulsar de novo a turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra e reavivar a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às consoladoras revelações e aos regeneradores ensinamentos do Espiritismo. Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo veio após este ano. Então, vejam que o que é o Espiritismo, se não o Evangelho de Jesus redivivo. Nós revivendo o Evangelho de Jesus de uma forma mais ampla, mais profunda, porque Jesus usou de parábolas, usou de algumas histórias, de algumas questões, metáforas, né? E a gente foi vendo que isso, com o tempo, precisou ser colocado de uma forma mais clara. Ele mesmo disse que o Consolador viria levantando o véu. Então, compreendermos isto hoje, que está colocado aqui, por este que assina como Erasto, faz toda a diferença, gente. Olha que coisa mais linda isso. Então, a gente vai vendo, hoje a gente vê que... Travou a Vera. Acho que travou a Vera. Enquanto ela se reconecta lá, só fazer uma correção aqui.
eu comentei que a gente já tinha estudado, né, ali dos obsessos de Morzan, mas é porque a gente já estudou lá na nossa sessão passada. Ele começa a partir de agora. Esse é o primeiro trecho, é o primeiro artigo que fala desse acontecimento de obsessão coletiva, e aí ele vai se prolongando, de tempos em tempos ele traz o texto, então vai ter 62, em 63, na revista 63, e na revista de 64. Em 63 é o artigo completo, se eu não me engano, são 3 partes em 63, porque da primeira vez que a gente estudou a revista, né, Pereira, a gente chegou até o ano de 63, por isso eu lembrava que tinha estudado, mas não foi nessa leva agora. Então, a gente está pegando o primeiro artigo, né, o primeiro artigo sobre Morzan. Acho que caiu. Fui pesquisar aqui, eu falei, cara, mas como que pode ele estar fazendo coisa do começo se a gente já estudou inteiro? Não, então, esse é o primeiro artigo. Então, infelizmente, a Vera caiu com a internet ali, vamos dar continuidade, então, né, Pedro? Então, só complementando aqui que colocou, e é até interessante a gente falar para as pessoas, a gente nos ouve, que ele fala aqui no texto aqui uma coisa muito forte, expulsar, né? O objetivo de Jesus nunca foi expulsar ninguém, né? Expulsar. Não. Aí, por isso que é importante a gente estudar um pouquinho, até eu estava relendo de novo, eu gosto de ler lá, A Caminho da Luz, né? Então, quando ele fala de exilados, ele fala exatamente nesse sentido. O que ele está falando? Seria separar, dar oportunidade para esses, não como um termo de expulsão, dizendo assim que hoje me expulsa, tira daqui, né? Não é isso. É separar, né? O termo, separar esses ali e dar oportunidade para ele em outro hobby, em outra região apropriada do nível que ele está ali, para que ele consiga desenvolver. Eu acho bacana, até porque quando a gente estuda a Caminho da Luz, a gente percebe todo esse trabalho que Jesus teve quando ele estava lá em Capela, né? Aqueles espíritos que colocaram, que foi esse lado. Quando eles vieram, ele disse, olha, vocês vão ter que fazer tudo isso, depois eu irei, né? E aí, depois, lendo o livro, você percebe claramente todo esse preparo que Jesus teve para esses que vieram, distribuído em várias regiões, nas obras, inclusive na Índia e para todas as outras regiões, e essa preocupação de mandar os mensageiros preparando através todos eles tiveram, desde Buda, desde todas as religiões que foram colocadas, existia ali um projeto de Jesus para que essas pessoas conseguissem. Então, quando a gente fala assim de expulsão, vamos entender que não dá a impressão assim, então o cara que expulsa, que tira, joga fora. Não é bem essa a palavra. Eles usam uma palavra meio forte para dizer expulsar. Pode-se dizer expulsar, assim, separar ele daqui dessa região, que não está apropriada para ele, para ir para outras regiões. Acho que agora a Vera dá para terminar o raciocínio dela. Eu não sei nem até onde vocês ouviram. Eu falei sobre a questão aqui que é importante, né? Que o livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo estava previsto, né, gente? Verdadeiramente previsto para 2 anos mais tarde ser lançado. Então, a gente vai vendo que tudo tem o seu tempo mesmo, como já foi colocado aqui, né? E isso é maravilhoso hoje a gente estar estudando e verificar isso aqui, que está colocado pontualmente, porque a princípio a gente fica pensando, tá, mas quando vai voltar? Será que ainda vai voltar? Não, já voltou e conosco há de ficar que essa era a promessa de Jesus. E é verdade, porque todos aqueles que vieram em nome dele, que vieram dentro desta missão, vamos colocar hoje contemporâneo a nós, o Chico Xavier e tantos outros médiuns, Divaldo Pereira Franco, todos eles vieram trazendo esta sanção de Jesus e confirmando tudo aquilo que já havia sido colocado, né? Que veio junto no Evangelho e depois na doutrina, né? Então, aqui, ó, dando a sua alta e divina sanção. Então, assim, aquilo que é verdade ao longo desse tempo todo, e ainda vai continuar, porque nunca mais vai nos abandonar, porque é um conhecimento, e de lá para cá existe a comunicação e sempre vai existir, sempre existiu e vai existir, sempre. Então, nós sempre estaremos, a partir foi codificada a doutrina, isso vem sendo posto e a gente reconhece que são realmente essas afirmativas, né, do próprio Cristo acompanhando esta grande missão, que ainda é a instalação, nós falamos há pouco sobre a divulgação, né,
texto anterior falava sobre a consequência da doutrina da reencarnação, sobre a propagação e do espiritismo, sobre a propagação. E exatamente isso. Então, que a gente vai vendo que isso vai confirmando essa propagação e ajudando na divulgação, né? A gente vai vendo que isso é verdade. Mas ele vai, então, Erasto busca na ciência antiga, que também houve isso, e naquele período que aconteceu. Aqueles que eram os seguidores, digamos, os herdeiros de Hipócrates, que foi o iniciador, digamos assim, da ciência, o pai da ciência, da medicina, eles também usaram os seus artifícios e os seus conhecimentos, mas tiveram na verdade, é colocado aqui, né? Esbarrou ante esse poder desconhecido. E é bacana, né? Porque parece assim, o poder, mas verdadeiramente a cura está dentro de nós também. Não é mesmo? É muito bacana como ele traz, porque realmente na época era atribuído um poder distinto, né? Então veja como ele traz isso, né? Aí ele diz, ora, ainda hoje todos os vossos inspetores de epidemias, podemos trazer até hoje isso, né? Os vossos mais notáveis alienistas, sábios, doutores em materialismo puro, fracassam, né? Fracassam naquele período, e nós podemos colocar para hoje ainda, e é verdade, do mesmo modo ante essa doença exclusivamente moral. Enquanto a ciência não adotar, como é colocado no livro dos médiuns, inclusive, que é anterior a este, né, a esse ano aqui, né, se não forem colocar, se a ciência não trouxer junto a existência do espírito e todas essas questões que existem relacionadas ao espírito, não vamos avançar o suficiente, sempre estaremos travados nesse ponto, porque isso faz parte, né? Então, já foi colocada a grande chave do pulo que vai ser dado em relação às ciências, todo tipo de ciência, e a medicina está junto, colocando também, claro, a medicina como todo tipo de cura, gente, mental, espiritual, enfim, vou colocar assim, de modo geral, né? Tudo isso vai dar-se com, realmente, a plena aceitação do espírito e as suas questões, vamos colocar assim, né? E ele continua dizendo que a doença exclusivamente moral, diante dessa epidemia, que só é espiritual. Essa e qualquer uma que houver. Se for desta forma, esbarraremos, porque não tem o quê. Então, é muito interessante como ele coloca, né? E aí ele diz, mas quem importa, meus amigos? Aí ele vai, vós que fostes tocados pela graça nova, pelo espiritismo, sabeis quanto esses males passageiros são curáveis pelos que têm fé, acreditam. Porque se é Jesus vindo através da doutrina, em quem nós realmente acreditamos? Em Jesus. Jesus é o nosso guia, né? Então a gente vai ver que tudo vai cair exatamente no Evangelho, que é a nossa força maior, e como ele mesmo disse, acreditamos, cremos nisso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ou eu sou o caminho da verdade e da vida. É a realidade. Então, nós sabemos que o manancial do qual nós temos que realmente nos colocar para que isso se dê, como está colocado aqui por Erasto, é dessa forma, conhecendo o Evangelho. Nada melhor do que a doutrina espírita, esse farol luminar, né, das nossas vidas e de quantos procurarem. E aí ele continua dizendo assim, esperai. E o esperai não é ficar sentado aguardando, não é a inércia. O esperai é ter fé, porque ele fala antes da fé, é o acreditar, é o continuar na caminhada, na esperança, é esperançar, na esperança de que tudo vai dar-se como está colocado acima. Então é muito lindo, o texto é maravilhoso. Pois esperai com confiança, o que é a fé? Quando a gente entende, quando a gente, então, se coloca com fé, é porque a gente sabe que aquilo é verdadeiro. Fé sólida, raciocinada, pedida por Kardec, nos tempos de hoje, né? Então, não nos cabe hoje uma fé por imposição. Eu acredito porque meus pais acreditavam, porque... Não! Eu acredito porque hoje eu tenho acesso e faço esse estudo, reflexiono, então hoje eu acredito. Isso é importante, né? A vinda daquele que já resgatou a humanidade. E é uma verdade, gente, ao longo desse tempo todo, todas essas mensagens que nos vieram, vamos colocar essa mensagem colocada naquele tempo, tudo que veio até hoje, aquela
do André Luiz, como é que a gente diz, série de André Luiz, muito daquilo a ciência já chegou, daqueles pontos que são colocados ali anatomicamente. Então, a gente vai vendo que hoje nós já contamos com uma ciência que já está mais espiritualizada, vou usar o meu termo aqui, eu sei o que estou colocando, né? Que já está entrando dentro de conformidade com os preceitos da nossa doutrina, da doutrina espírita, né? Porque realmente essa caminhada se faz, e isso aqui é verdade. É verdade. Isso realmente já resgatou a humanidade uma vez e vai resgatar novamente, né? Através da doutrina espírita, porque é ele, Jesus, que está conversando conosco diariamente, né, através da doutrina. Continua terminando aí o texto de Erasto, né? A hora se aproxima. O espírito precursor já está encarnado. Logo veremos o desenvolvimento completo dessa doutrina, que tomou por divisa fora da caridade não há salvação. Erasto, médium, Dumbbell. Muito profundo, bem interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse texto, o tamanho que ele é, Pereira. Senão, se for para a gente parar na metade, talvez seja interessante, nem que a gente... É porque agora eu acho que é o comentário de Kardec, né? É. Agora vai ser o Kardec comentando. Deixa eu ver quanto que ele dá. Então se é o comentário Kardec, vai dar. Deixa eu só ver aqui. Não vai dar, mas vamos lá. Vamos iniciar com o comentário de Kardec, então, né? A gente vai ter que encerrar daí antes, mas daí a gente faz um resuminho e dá continuidade. Tá, Pode só dar um continuidade, instantinho. então, Pereira. Deixa eu só fazer mais uma colocação, Leandro. Pode. Então, quando ele coloca aqui, a hora se aproxima, estava para ser lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vimos depois a sequência do Céu e Inferno, que vem trazendo toda aquela relação com o além-túmulo, que é a única doutrina até hoje, que fala, o único segmento religioso que até hoje trata do passamento, trata do antes e do depois, é o Espiritismo. Então, a gente vai vendo que é uma ciência, né? Pela observação e pelos critérios adotados. Então, a gente vai vendo que tudo isso está colocado aqui, ó. A hora se aproxima. O espírito precursor é Kardec. É ele, né? Já está encarnado. É verdade. Então, ele veio trazendo, e aí diz, em breve, pois, o desenvolvimento completo dessa doutrina. E é uma verdade. Eu vou dizer assim, esses 5 livros, eles são um combo. Nós precisamos estudar todos. E a revista coroa esse estudo, né? Coroa, porque ele foi a parte prática. A revista é a parte prática, é o desenvolvimento para que tudo isso se desse de uma forma em 5 livros. Nós temos quantas revistas que se reduziram a 5 livros, que é assim o essencial. Então, a gente vai vendo assim que aqui ele pontuou o que deu-se. Nossa, maravilhoso, gente, a gente fazer esse acesso hoje aqui. Muito lindo. Então, vamos continuar agora. Agora, são comentários de Kardec. Os textos anteriores eram do Erasto, né? E agora de Kardec. Devemos concluir do que precede que não se trata de uma afecção orgânica, mas sim de uma influência oculta. Custa-nos tanto menos crer quando temos tido numerosos casos idênticos, isolados, devido à mesma causa. E o que prova é que os meios ensinados pelo Espiritismo foram suficientes para fazer cessar a obsessão. Eu vejo que Kardec ele vai fazendo as eliminações, né? A medicina foi, o exorcismo foi, não deu certo. Aí foram os magnetizadores, espíritos, aí deu certo. Então, por eliminação, dá para saber que as causas ali daquela epidemia era puramente espiritual, né, atraída pela moral do povo daquela localidade. Continua Kardec. Está demonstrado pela experiência que os espíritos mal intencionados não só agem sobre o pensamento, mas também sobre o corpo.
com o qual se identificam e do qual se serve como se fosse o seu, que provocam atos ridículos, ritos, movimentos desordenados, que apresentam todas as aparências da loucura ou da monomania. Encontrar-se-á a sua explicação em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão. E, num próximo artigo, citaremos vários fatos que demonstram de maneira incontestável. Com efeito, é bem uma espécie de loucura, a vez que se pode dar esse nome a todo estado anormal em que o espírito não age livremente. Desse ponto de vista, é uma verdadeira loucura acidental. Perfeito. E aqui só frisar, né, que essas questões da obsessão, elas não agem só no pensamento da pessoa, né? Quando a pessoa está tendo aquelas questões de influenciação, da pessoa que quer desejar a morte e tudo mais, mas veja que ele age, inclusive, nas questões motoras da pessoa. Tanto é que até naquele texto bíblico do Evangelho, ele fala, né, do jovem lá, que o pai vai, né, reclamar ali ajuda de Jesus para o jovem que estava com obsessores, né? E aí a gente vê que depois eram 7 espíritos, né? Então você vê que na Bíblia tem todas essas questões, né? E aí hoje tentam tirar essas questões, né? Das influências espirituais. Ele fala, né? Que ele jogava ele na água, jogava ele ao fogo. Então veja que ele tinha total domínio, né? Do corpo daquele jovem. Né? Então essa é a diferenciação, né, que a gente tem que tomar. Ah, não, o espírito vem e ele só fica me dando pensamentos maus. Não, se você continuar na vibração e se aquele espírito for, né, tiver, como diz Kardec, for bem mal intencionado, né, ele vai conseguir, se você permitir, inclusive ele agir sobre o seu braço, sua perna e etc., fazendo com que você cumpra atos que sem aquele espírito você não faria, mas que naquele momento ele está tomando todas as atitudes sobre o seu corpo. Vera. Só fazendo uma colocação, no meu está assim, ó, na última frase, nesse ponto de vista, que é esse que ele está falando, né, acima que ele citou, a embriaguez é uma verdadeira loucura acidental. Ele faz uma relação com quando a pessoa está sob o efeito etílico, ela também se movimenta, fala sozinha, e tem atos, muitas vezes, impróprios, que a pessoa, muitas vezes, não faria, mas bebeu faz, porque ela já não se controla. Então, alguém a controla. Pode haver uma influência oculta, digamos assim. Então, ele faz uma relação com isso aqui. No meu está assim, tá? É a versão aqui, não sei quem é que fez aqui essa versão, mas enfim, essa aqui é lá foi comprada lá na conferência passada, no ano passado. Então, assim, oi? Então, só ia comentar que é importante lembrar, né, que existem traduções, né, da Revista Espírita, são várias traduções, e aí pode que uma palavra ou até um complemento, né, porque nesse texto original, né, se a gente lê ele meio rápido, você entende ele que aquelas questões da obsessão lá em Morzan, ele se deu de forma acidental, né, aí quando ele vem esse complemento do que a Vera falou ali, dá para você entender, não. Ele faz uma analogia com a questão da embriaguez. Então, é interessante. Esse que a gente pega é o PDF que está na FEP, certo? Foi um PDF, é um PDF bem antigo já, né? Que eles disponibilizam lá. Então, existem essas atualizações, mas daí não sai em PDF mais, né? Só sai no livro. Então, daí a gente não tem para colocar aqui nos slides. E por isso que ele coloca ali para estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo que fala da possessão, porque daí aí existe a possessão, né? Quando ele está falando ali na obsessão, aí entra a possessão, né? Que esse caso realmente é comprovado que é essa possessão, onde que o espírito assume o corpo ali, né? E nós sabemos, nós que estudamos aí o magnetismo, nós sabemos sim que pode fazer, os fluidos podem ocasionar questões físicas, né? Dores e todas essas questões assim. Então, só colocando que a tradução aqui é Júlio Abreu Filho,
né, que existem realmente todas elas, mas deve ser, para quem pode compreender o francês, buscar muitas vezes no francês, Original, né? exato, que ali pode ter sido esquecido uma palavra, né? E aí faz Eu, uma diferença, né? Mas não faz perfeito. toda a diferença, eu não digo que faz toda uma diferença, porque o texto tá muito correto ali, a gente consegue entender sim. Mas eu queria falar sobre aqui, sobre essa primeira colocação de Kardec. Como é que ele começa esse texto? Ele começa dizendo assim: deve concluir-se, olha só o espírito de razão que tinha, de seriedade que tinha Kardec, do que precede, que não se trata de uma afecção orgânica, já tira, excluiu completamente fora uma situação física. Não se trata, né, orgânica, mas de uma influência oculta. Então, ele já coloca um ponto, né? Então, veja que ali ele já dá a primeira, aí ele vai fazer todo o desenvolvimento, né? E aí que ele diz, custa-nos tanto menos crer, quanto temos tido numerosos casos idênticos, mas isolados, não aqueles que foram foi um caso coletivo. Um caso coletivo. Nesse aqui, ele está falando casos isolados, pelo Espiritismo como é que é? Casos isolados devidos à mesma causa. Então, se a causa é a mesma, existe a mesma característica, se coletivo ou se isolado, trata-se do mesmo, da mesma situação. Né? Nós podemos ter pessoas dentro de um hospital que estejam todas elas contaminadas, e uma pessoa do lado de fora vai contaminar, você vai ter as mesmas características, mas ela não está junto, ela se contaminou aqui. Né? Então, a gente vai vendo que isso é possível, claro, pelas características, a gente vai ver qual é a causa, né? A causa é pelo processo que se dá, né? Primeiro ponto colocado é esse. E aí, o que ele diz? Isso é importante, gente. E o que o prova é que os meios ensinados pelo Espiritismo bastaram para fazer cessar a obsessão. Então, a gente vai vendo que dentro da doutrina está a chave desse acesso fantástico para nos trazer saúde. Depois ele vai colocando que isto sim pode vir a dar um problema físico, se continuou. Então, a necessidade de nós entendermos qual é o processo, por que isso acontece, né? Para ver realmente, para a gente estar adiante, não deixar que isso proceda, que isso aconteça, evitando assim um mal maior. Jesus sempre disse que nós tínhamos que, né, sempre evitar o mal maior. O que é evitar o mal maior? É resolver antes. Se eu tenho ali um desafeto, eu resolvo antes com esse meu desafeto. Não vou deixar para... Não, então se eu sou espírita, eu vou deixar para quando eu me encontro. Não, eu resolvo antes. Nessa oportunidade que eu tenho, é esse o momento. Então, se eu tenho um conhecimento, é para hoje, não é para amanhã. Né? Então, é isso para a gente entender também, né? Acho interessante que você colocou aí que hoje se fala muito da medicina preventiva, né? Ah, fazer isso, para prevenir a doença, e nós esquecemos de usar o termo da meditação ou estudo preventivo para nós evitarmos essas coisas acontecerem. Né? A gente só espera acontecer, por isso que às vezes acontecem essas coisas, para a gente procurar ajuda. Só procura ajuda na casa espírita depois que já instalou, né? Já instalou todas essas questões. Então, por que não também não criamos aí um termo espiritualidade preventiva, não sei, algum termo assim que a gente pudesse prevenir isso. E como nós prevenimos isso? O Evangelho. Então, ali, seguimos o que está escrito no Evangelho, né? Seguimos adotarmos a reviver realmente o treinamento de Cristo no lar, né? Que é o Evangelho no lar, no nosso dia a dia, né? Então, é uma coisa que nós repetimos também, né? Preventivamente. Como podemos nos precaver que essas coisas possam nos ocorrer conosco, próximo de nós? Nos prevenindo, né? Prevenindo como? Estudando. Né? Estudando realmente as questões morais, estudando o Evangelho profundamente, como você colocou do Pentateuco, os livros do Espiritismo, para que a gente possa nos precaver dessas questões. É bem interessante, o Pereira, esses comentários do preventivo, e eu gosto de uma frase que o Haroldo diz, um ensinamento, né, uma frase, né, um ensinamento que ele dá, que é na questão da higienização. Ele comenta, né, você não toma banho todo dia? Você não escova os dentes todo dia? E quanto tempo você gasta fazendo a higienização da sua vibração, né, do seu espírito? Então, quando você deixa para lá, durante o dia eu não faço nenhuma oração, não faço uma meditação,
não elevo o meu pensamento, não faço um agradecimento, então você não está higienizando, né, a sua espiritualidade. E se você não está higienizando, ela está ficando cada vez mais suja, né? Então é importante essa questão, né, da higienização, do momento de oração, do momento de meditação. No trânsito, né, a gente vê muito isso, né, que de repente um te dá uma fechada, aí você buzina, e aí de repente já vem outro, e você cria uma vibração, e aí de repente você está, né, no meio de um fogo cruzado ali. Então é importante, né, você dar aquela calma, né, se precisar, para o carro, dá uma tranquilada, dá uma respirada, para voltar naquela vibração elevada, que a gente sabe, a vibração elevada atrai espíritos elevados que vão nos ajudar, né? Então, essa prevenção, né, para que não caia, né, porque ninguém vai entrar num processo obsessivo de hoje para amanhã, né? É uma questão de tempo, é uma questão do que você tem feito com a sua vida diariamente. Então, se você não se cuidar, pode que caia, né? É hoje para amanhã? Não vai ser, mas também, na hora que cair, também a saída não é de hoje para amanhã. Existe todo um processo de retorno. Pode concluir, Vera. Gente, só voltando naquela questão do que, né, que foi predito ali, que viria o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Espírito, que é o Cristo Consolador, a mensagem no item 7, que são 4 mensagens do Espírito de Verdade. É super curto o capítulo, e ele é todo com o Espírito de Verdade, conversando conosco. O item 7 diz assim: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Aí eu vou andar um pouquinho e colocar: não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Eu vou deixar só isso, e aí pesquisar o item 7, gente, vale a pena dentro do que nós vimos hoje, porque faz um fechamento maravilhoso. Então aí, meus amigos, minhas amigas, meus colegas, nos acompanham, mais um tema para a nossa reflexão. E como tema hoje, eu acho que ficou bem bacana a questão do preventivo, que hoje é muito em voga, né? A medicina hoje se fala de... Né? A gente, às vezes, dedica tanto tempo com academias, com consulta ao médico, você tem que consultar ao médico, tem que ler. Vamos colocar isso também na nossa rotina, a consulta a nossas questões morais, religiosas, do Evangelho. Vamos nos prevenir também sobre essa questão. Por isso, reflitamos sobre tudo isso que aqui foi estudado, que possamos, sim, trazer os ensinamentos de Jesus para estudar, mas praticar, adotar como lei, para que consigamos assim nos prevenir dos intempéries que possam nos alcançar e aqueles que estão próximos de nós. Por isso, elevemos os pensamentos e ficamos, tendo sim, em gratidão, reflexão. Vamos trazer Cristo, como eu disse antes, para dentro de nós. Trazer os ensinamentos dos grandes mestres que vieram no terreno. Vamos sempre nos mantermos nesse plano. Prece no setor também de ação, de fé, e assim, esse estado, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que tivemos esta manhã, de estudarmos esses textos, vai repetir
como esclarecedores, tão ricos para o nosso desenvolvimento moral. Obrigado, Deus. Obrigado ao nosso grande mestre Jesus Cristo pelo Evangelho que nos guia pelo nosso caminho para evoluir. E ao nosso grande mestre que retornou através do advento do Espiritismo, para que assim pudéssemos compreender quem somos, de onde vem e para onde iremos. Ele vem tirar o véu da espiritualidade. Obrigado. A nossa gratidão e amor aos nossos amigos espirituais benfeitores, que sempre estão ao nosso lado, nos advertindo, nos instruindo, nos intuindo, para que assim também consigamos resgatar Jesus em nosso evangelho, revivendo o ensinamento. E aos nossos colegas e amigos que nos acompanham, desejando muita paz, muita força, muita saúde e discernimento para prosseguir essa jornada. Muito obrigado.